Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, poder ter o privilégio de compartilhar uma mensagem com vocês. Vim lá do Rio de Janeiro, confesso que não compartilho totalmente com a opinião do pastor, porque eu acho que o melhor estado é o Rio de Janeiro. Pastor, o negócio ficou melhor para mim aqui, viu? E queria dizer, estava até brincando com o Alexandre, com o pastor ali, que Deus te diz algo. Onde colocar a planta do vosso pé, Deus tem te concedido. Desculpe as brincadeiras. Quem aqui ainda não me conhece, levante a mão. Isso, muita gente, glória a Deus. Eu sou meio brincalhão assim mesmo, né? Os que não gostam de mim me chamam de palhaço. Os amigos me chamam de engraçado. E os cultos me chamam de lúdico. Na realidade eu ainda não sei quem sou. Mas é um grande desafio e eu tenho trabalhado com essa área nesses últimos anos. A área de família, principalmente o relacionamento conjugal. Mas trabalhei com juventude durante 14 anos. E hoje, por ser uma essência, né? Normalmente o culto de juventude, eu vou ministrar uma palavra voltada para a família, no contexto, fazer aplicações familiares, mas eu vou ministrar um pouco voltado para essa garotada aí, essa turma, até porque todos nós ainda somos jovens, amém? É isso aí, esse negócio de velho é pro diabo. Nós somos experientes, não é? E glória a Deus por isso. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Daniel capítulo 1, versículo de número 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração diária de cada dia, da porção do manjar e do vinho que o rei bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco o que nós precisamos de ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Sejamos desafiados por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso, vamos dar uma olhada nessa rapaziada, nessa turma aí, e vamos ver o contexto, porque nós precisamos entender, irmãos, que o relacionamento familiar é algo muito difícil. Quem aqui ainda não casou, levante a mão. Só o solteiro. Glória a Deus, Deus te abençoe. Paulo dá uma instrução muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 7, onde ele diz assim: aos casados aconselho, não se separe. Aos solteiros também aconselho, não se case.
Porque viver em família é ou não é? Viver a dois é difícil. Viver com sexo oposto é difícil. E se não bastasse, quem é que aparece depois de um tempo? Os filhos. A Bíblia diz que são bênçãos. E é sobre eles que eu quero falar hoje. Essa turma. É ou não é? Que eu não sei em que idade hoje começa a juventude. Não sei. Tem um garoto de 8 anos. O pai falou com ele: meu filho, você já está com 8 anos. Eu preciso te ensinar algumas coisas. As coisas estão muito aí à frente do seu tempo. Vamos falar um pouco sobre sexualidade. 8 anos. Vamos tirar algumas dúvidas. E o menino disse: pode sentar, pai. Qual a sua dúvida? Só quer saber o quê? Pode falar a pergunta? Sou todo ouvido. Hoje nós vivemos debaixo de valor. Eu não sei em que idade começa a juventude. Antigamente uma criança levava 15 dias para abrir o olho. Hoje em dia, ó, ela nasce, o médico bate, ela já olha. Quem bateu? Isso é violência, é ou não é? E viver com essa geração tem sido muito difícil para muita gente. Muitos têm dificuldade. É ou não é? Filhos, a Bíblia diz que eles são bênçãos. Eu só acredito porque a Bíblia diz. Porque criança, quando está pequenininha, é ou não é? De colo, a gente olha e diz: que vontade de comer. Não dá vontade de mastigar, morder, quando está pequenininho? Depois que cresce, a gente olha e diz: por que eu não comi? Puxa vida, tinha evitado tanto problema, é ou não é? Então nós vamos ver esse desafio, gente. É um grande desafio, ó. Eu vou fazer 4 ministrações, vocês vão ter que me aturar bastante, né? Amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite, igual remédio controlado. Amanhã eu vou estar falando de cura das memórias, muito importante para a restauração de relacionamento familiar. Mas nós vamos dar uma olhada nesse contexto aqui, pois existe uma estratégia muito interessante por trás desse texto. O texto diz que Israel havia se distanciado de Deus. E Deus utiliza agora alguém para disciplinar Israel. Este alguém era Nabucodonosor. Ele invade, né, Jerusalém no reinado de Jeoaquim. E Nabucodonosor era um homem muito sagaz. Ele tinha o interesse não apenas de invadir e de dominar Jerusalém. Me parece que existe uma estratégia maligna por trás disso, pois ele vai fazer algo muito interessante. Além de invadir Israel, ele vai remover de Israel as cabeças pensantes. E ele quer pegar a juventude, jovens em que não houvesse defeito, gente bonita, inteligente, é ou não é? E foi retirando esses jovens do meio de Israel, ou do meio de Jerusalém. Por quê? Porque me parece que ele quer acabar com Jerusalém. Ou seja, ele quer tirar as cabeças pensantes. Porque quem pensa faz diferença. Quem não pensa, cabeça de bagre, pode deixar. Não serve para nada, é ou não é? E ele quer pegar essa turma. E ele poderia matar esses jovens. É verdade. Seria muito mais fácil eliminar isso. Mas não, ele é um homem inteligente. Talvez Nabucodonosor tivesse conhecimento do potencial da juventude do povo de Deus. Jovens promissores, como José, como Davi. A história estava repleta deles. E Nabucodonosor, então, opta por colocar extra mão de obra, este povo com potencial promissor, trabalhando a favor da Babilônia, a favor da Caldeia. Esse é o objetivo de Nabucodonosor. Para que matar esses meninos, se podemos transformar esses meninos em conselheiros reais para a Babilônia? Essa é a estratégia. Eu tenho aprendido uma coisa, meu irmão: o diabo não gosta de qualquer coisa, só gosta de gente boa. Por isso ele investe contra a juventude, mas principalmente contra os jovens que se dedicam a Deus, porque ele sabe do potencial que eles têm. Ao invadir a Babilônia, ao invadir Jerusalém, ele leva cativo esta rapaziada, né? Jovens que vão ter acesso aos corredores do poder, jovens que vão ter a oportunidade, de frequentar os palácios reais,
As melhores escolas da época estavam lá. O império mais forte, o império da Babilônia. E esses jovens vão ter a oportunidade de estar lá. Eles são retirados de sua família, são retirados de sua nação, vão para longe do templo. Esses jovens são arrancados contra sua própria vontade. Porque saiba de uma coisa, queira você ou não, nós não podemos andar o tempo todo com nossos filhos. Vai ter uma hora que eles vão ter que viver sua própria. E o legado que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para eles? Esse é o grande desafio. Esses rapazes vão para a Babilônia. O texto vai dizer, tinha um montão, mas o texto destaca 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Uma turminha boa. Os 4 rapazinhos estão lá junto. Chega lá na Babilônia. Olha que Nabucodonosor é um cara muito esperto. Põe os meninos para comer a melhor comida. Usar só tênis de 12 molas. iPad, iPod, iPhone. Os meninos bonitos na fotografia. É ou não é? Isso, quando eles chegam na Babilônia, primeira coisa que o tal do Aspenaz faz é mudar o nome dos rapazes. Olha que estratégia. Nome é uma das coisas mais pessoais que temos, se não a mais pessoal. E quando alguém quer mudar o nome de alguém, o objetivo é apagar o seu passado, a sua história. Dizer para eles, o que você viveu agora já era. Você veio para uma nova, esqueça o seu passado. Esse era o objetivo, apagar o passado desses rapazes. Mas a família desses rapazes deixaram uma herança para eles. Hoje nós ficamos muito preocupados em formar os nossos filhos, em dar aos nossos filhos o melhor nos estudos, o melhor em conforto, a proteger os nossos filhos. Mas saiba que tem uma coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos, que pode fazer toda a diferença. Sabe o que é? Ensinarmos os nossos filhos a conhecerem a Deus. Porque nós não podemos ir com nossos filhos para todos os, mas Deus pode. O pai desses rapazes não estavam lá, a mãe desses rapazes não estavam lá, o templo não estavam lá, os anciões não estavam lá, os conselheiros não estavam lá. Tiraram tudo desses rapazes, mas não conseguiram tirar Deus de dentro deles. Uma geração que tem Deus, que busca Deus, que não negocia com o pecado. Gosto do Abraão por causa disso. Abrindo um parênteses, Abraão se deitou com Agar, lembra? A egípcia quis dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda, gente. Deus falou, Abraão, eu vou dar um filho. Sara estava com quase 90, ele também já estava com quase 100. Olhou, falou, vai ficar difícil, hein? Quando o filho não apareceu, Sara falou assim, por que você não deita com Agar, a egípcia, para a gente ter um filho? Abraão olhou para Sara, 90. Olhou para Agar, 25. Olhou para Sara. Olhou para Agar. Ô Sara, eu vou fazer esse sacrifício. Tem uns caras que são a graça, né? Ele tenta ajudar a Deus e nasce Ismael. Depois nasceu Isaac, você conhece, se não conhece, vai ler, porque eu não sou obrigado a falar tudo. Quando Isaac tem uma festinha, que ia comemorar, que ele parou de mamar, desmamou. Ismael já era mais velhinho, um pouquinho que ele, tinha um pouquinho mais de idade. E ele faz uma brincadeira com Isaac, que Sara não gosta. E Sara chama Abraão e diz, manda esse garoto e essa mulher embora agora. E eu fiquei muito aborrecido quando eu vi isso, porque Agar não pediu para deitar com aquele coroa. Ela não pediu nem para estar ali. Ela era do Egito, mas ela, coitada, agora está com o menino. E Abraão vai dar uma fortuna.
na hora de despedir o filho e a criada. Um pouquinho de pão e um odre de água. Põe nas costas da H e diz: vaza. Rapa fora. Perdoa a linguagem jovial que eu estou falando num culto de jovem. Se eu estivesse falando num culto de ancião, pegou o odre e partiu para os confins da terra. Aí a dinâmica tinha que ser outra. Me perdoa o linguajar. Os mais conservadores. Então preste atenção. Qual é a riqueza? Quando eu olhei isso, um homem rico como Abraão despediu seu filho com um pouquinho de água e um pouco de pão, que logo acabou, e H põe um menino embaixo de uma árvore e fica distante aguardando apenas mas embaixo daquela árvore o menino orou a Deus. Abraão não deu ao menino dinheiro, não deu ao menino ouro, não deu ao menino servos, mas deu ao menino o conhecimento de que havia um Deus no céu. E no momento que aquele menino enfrentou dificuldade, ele clamou e Deus abençoou o menino. E viveu no deserto. Olha, tem gente que diz que deserto é lugar de transição, e o Ismael ficou rico no deserto. Deus abriu um poço para ele no deserto. Quanto vale um poço no deserto? Virou posto de gasolina para os camelos. Quase um oásis, não é verdade? Então a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus, é mostrar aos nossos filhos quem é o Deus verdadeiro. Os pais desses rapazes não estavam mais com eles, eles estavam agora na Babilônia, e chegaram lá, só comida de rei. Tu já comeu comida de rei? Fazão, se comer cai até os dentes, só comida gostosa. Aí Daniel, seus amigos olharam para a comida, provavelmente era oferecida aos deuses da Caldeia. Daniel falou: não vamos comer isso não, né, gente? Não vamos comer não. Então vamos falar com Aspenaz que nós não vamos comer, porque nós somos separados. Vamos desafiar a ordem de quem? De Nabucodonosor. Se tivesse feito isso, tinha morrido. Então quero dar uma dica para você que é jovem, e para você que não é também. Não queira resolver as coisas pela força, seja sábio. Entendeu? O rei teve um sonho, só para me ilustrar isso, que os dentes dele caíam tudo, ficava um dente só. Ele cuidava do dente e o dente também caía. Mandou chamar os sábios da província para que fossem interpretar o sonho. E quando ele narrou o sonho, um sábio disse: isso é um sonho muito terrível. E o rei disse: por quê? Porque esses dentes que estão cair são seus parentes que vão morrer, e esse último dente é o senhor. O rei disse: manda prender esse miserável. Isso não é coisa de falar para o rei. Mandou chamar um homem que pudesse interpretar o sonho. E o homem chegou. E o rei contou o sonho. Os dentes caíram, caiu tudo, ficou umzinho. Cuidei, caiu. E o sábio disse: isso é um sonho maravilhoso. E o rei disse: é? Ele falou: é. O que isso significa? Significa que você vai viver mais do que todos os seus parentes. O rei falou: gostei, dá presente para ele, dá tudo. Na saída alguém perguntou: mas espera aí, você falou a mesma coisa que o outro. O outro disse que vão morrer todos e ele morre no final. Você disse que ele vai viver mais do que os outros. Ele disse: eu falei a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Sabedoria, querido. É ou não é? Pare de levar a vida de qualquer maneira. O Daniel chamou o tal do Aspenaz e falou: Aspenaz, vem aqui para a gente ter uma conversa legal. Vou comer isso não, menino. Não estou acostumado a comer esse troço. Poxa, dá uma moral para a gente aí, pô. Uma verdurinha, umas coisinhas assim, legal. Mas está todo mundo comendo, poxa. É uma boa oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O objetivo maligno é uniformizar a humanidade. Faça o que todo mundo está fazendo. Use o que todo mundo está usando. Pense o que todo mundo está pensando. Compre batom, compre batom, compre batom. Esse é o objetivo maligno. Pare para pensar. Nós não somos todo mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Amém?
Nós andamos na contramão o mundo está debaixo de valores invertidos. Não espante-se qualquer hora na rua, você vê um poste fazendo xixi no cachorro. Hoje está tudo doido. Daniel chama e diz: amigão, nós não vamos compartilhar com isso. Experimenta aí, pois, só umas semaninhas. E quando esses rapazes são vistos, estão mais robustos. Uma prova viria depois de 3 anos. Seriam arguídos pelo próprio Nabucodonosor. E os 4 rapazes, ou nos 4 rapazes, acham mais sabedoria do que todos os demais. Pare para pensar. Olha o que esses rapazes estão vivendo. Olha o caminho que eles estão tomando. Por quê? Porque o verso 8 diz que eles assentaram-se no seu coração em não se contaminar, em viver uma vida. Por quê? Porque receberam valores. Vou te dizer uma coisa: nossos filhos fazem o que nós fazemos, não o que nós falamos. Nós precisamos dar exemplo para essa turma. Eu estava conversando, com o irmão e disse para ele: meu pai casou 8 vezes. 8. Construiu mais casa do que João de Barro. Meu pai. Me deram para 5 famílias diferentes. 5. Pensa num menino feio. Não melhorei muito não, mas eu usava quichute, tu lembra disso? Quichute, amarrava na canela, gente. Tem uma foto que eu estou de quichute, uma calça azul bebê e uma camisa quadriculada. Parece que eu estou esperando a nave chegar. Um troço horroroso. Minha casa não tinha banheiro, meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Eu não como chuchu, meu irmão. Eu não como chuchu. Eu não como chuchu, não como mesmo. Não precisa de cura interior, não é nada disso, mas o chuchu era um relacionamento íntimo. O banheiro era embaixo, eu comia o chuchu, eu adubava o chuchu, eu vi o chuchu crescer. Mas não morri não, meu irmão. Estou aí, para honra e glória do nome do Senhor. Meu pai e a minha mãe falharam, mas Deus não. Isso, Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Nós precisamos aprender que fomos chamados para sermos vitoriosos e tomarmos posicionamento de não negociar com o pecado. Essa rapaziada está vivendo isso. Resolve e recebe o benefício disso. Isso é que é muito grande, sabe? E aí então, me parece que Daniel foi viajar, não sei, e Nabucodonosor mandou fazer uma estátua em homenagem a ele mesmo. Ficou meio narcisista, o tal do Nabucodonosor. E aí então, Nabucodonosor lançou um decreto. Toda a sua província, toda a Babilônia, quando ouvisse o som da orquestra do rei, deveria se dobrar diante da estátua. Olha, gente, a orquestra tocou, todo mundo dobrou o joelhinho. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego falaram: vai dobrar o joelho? Não vão dobrar não. Nós aprendemos lá de onde nós viemos que esse joelho só se dobra diante de Deus. Vai dobrar, o que você vai fazer? Eu não vou dobrar não. Mas o Nabucodonosor falou que vai para a fornalha, hein? Você vai dobrar? Não. E você também? Preste atenção. Ande com gente boa. Escolha suas amizades. O pastor estava brincando com a mensagem que eu preguei, brincando comigo. Tem uma mensagem que eu prego sobre Jonas, que eu falo que o capitão do navio cometeu um erro gravíssimo. Ele era profeta, o capitão do navio que vendeu o ingresso para Jonas? Ele era profeta? Ele desobedeceu a Deus? Qual foi o erro dele? Vendeu o ingresso para Jonas. Jonas entrou bem no barquinho dele, ficou quietinho. Veio a tempestade, o mestre do navio, o capitão: e agora, quem poderá nos defender? Foi lá no porão, quem é que está lá dormindo? Oi, Jonas. Quanto custa o ingresso da sua vida? Quanto se paga para entrar na sua intimidade?
Selecione suas amizades. Selecione o que você lê, selecione o que entra em você. É ou não é? Essa rapaziada está andando com gente boa. Não vamos dobrar o joelho. Vai dobrar? Não vamos, não dobra. Tu dobra? Não dobra, dobra, não dobra, não dobra, não dobra. Então vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Perigoso. Porque o bom é fazer o que todo mundo está fazendo. Está na moda. É ou não é? Para pensar. Está todo mundo. Se você estivesse lá para aconselhar esses rapazes, o que você falaria? Dobra o joelho aí, gente. Depois pede perdão a Deus, Ele é misericordioso. E eles não ficaram bem em pé. E a orquestra tocou. Não sei se Beethoven, não sei o que tocou. Sei que tocou. Todo mundo dobrou o joelhinho. Eu imagino todo mundo dobrado e eles em pé. Não é de hoje que tem fofoqueiro. Alguém foi falar com o Nabucodonosor. Ô Nabucodonosor, vou falar um negócio para você aí. Só porque eu sou seu amigo. Fofoqueiro é assim, né? E Jesus adorava fofoqueiro. Jesus gostava muito, porque era a mídia da época. Você vê que quando ele curava alguém, ele falava uma frase mágica para fofoqueiro: vá e não conte para ninguém. Falava ou não falava? Falava. Olha só. Alguém foi lá e falou: Nabucodonosor, menino, 3 rapazes desses que vieram de Jerusalém não dobraram os seus? Chamaram os 3 camaradas. Chegou Ananias, ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não dobraram o joelho, não? Oh, sou Nabucodonosor, nós não dobramos, não. Oh, vocês não ouviram o meu decreto? Ouvimos, senhor. Mas esse joelhinho aqui não negocia com pecado. Nós não abrimos concessão. Nós aprendemos desde pequenininho. O Senhor tirou nossa mãe, o Senhor tirou nosso pai, o Senhor tirou o templo, o Senhor tirou nossa cultura, os sacerdotes, mas Deus ainda continua aqui dentro. Não interessa para onde nos levem, Deus irá conosco. É isso aí, querido. Esse é o grande desafio. Ser crente em qualquer lugar. Ser crente na igreja é mole. É ou não é? Aleluia, glória a Deus. Quero ver se você é crente na sua casa, onde seu irmão chegou, comeu o frango, tudo. Porque em casa, nossa máscara ai, já. Os outros de fora, nós somos tão polidos para falar, gente. É ou não é? Quando seu vizinho te chama, como é que você fala? Pois não. Chamou? Estou aqui. Quando seu marido te chama, o que você fala? Que é? Que tinha paciência toda hora. Os filhos às vezes nem respondem. Fala, eles ficam. Quietinho, ainda fica fazendo assim. E não se controla porque não quer. É ou não é? Porque presta atenção, você está em casa às vezes brigando, o negócio está difícil, o telefone toca, como é que tu atende? Alô, o que é? Não se mete aqui não, o bicho está pegando. Você pode estar brigando, pode estar nervoso, pode estar irado, pode ter o que for, o telefone tocou, você atende. Alô? Ô pastor, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, pastor, Deus é bom. Ele está no controle. Pois bate o telefone e chama na briga de novo, gente. Pelo amor de Deus. Tolerância zero. É ou não é? Em casa, máscara. E a garotada está vendo, gente. Eu tenho 2 garotos, um com 17 e um com 19. Estou criando 2 maridos. Tenho que ensinar para meus filhos. Ensino meus filhos a fazer coisa de casa. Ô pai, não precisa, tem a secretária aí que faz. Vamos lavar uma loucinha, filha. O que custa? Lava um copinho, passa um paninho no chão, lava um banheiro. Não é para precisar, filho, é estágio. Para quando você casar, dá uma ajuda para a companheira, é ou não é verdade?
Aí não ajuda a mulher, final da noite, a mulher está lá toda esquartejada. Aí ele diz, hoje tem? Ela diz, tem um homicídio nesse. É isso que vai ter aqui dentro de casa hoje. Então eu tenho que ensinar meus filhos, né, a ser homem. Né, homem. Foi o que disse Davi para Salomão. Duas coisas. Na última frase, quando estava morrendo. Salomão, guarda o último conselho. Tema a Deus e seja homem. Porque o homem está igual mico, leão dourado, meu irmão. Para ver só em cativeiro. Esse dia eu fui num lugar, estava escrito assim, antigamente o homossexualismo era proibido, depois ele foi tolerado, hoje ele é aceito, eu vou embora porque daqui a uns dias vai ser obrigatório. Homem de verdade. E homem que assume os seus compromissos. É assim que funciona. Não é? Está em falta. Infelizmente. Então eu tenho que criar esses meninos, o exemplo é meu. Eu falo para eles, hoje papai vai mostrar a vocês como é que beija. Que isso, pai? Besteira? Vem cá, mulher. Aproxima a presa do predador. Agarro ela, beijo, e fica, que palhaçada. Papai é machão. A gente tem que dar exemplo para essa turma, ser amigo dessa, colocar valores nessa turma, porque eles vão embora, mas os valores ficam. Na verdade, eles vão embora. Esse é o grande desafio, principalmente da mulher brasileira. Parece que cria filho para casar com ela. Criança nasce, põe todas as fichas no menino. Nossa, que lindinho. E fica falando com o garoto. O menino é pequenininho, a gente fica doido para ele falar. Fala. O que ele entende? O tempo inteiro, aquele montão de bobo ao redor dele. Fala, vovó, fala. Ele fala, vovó, que lindo, fala de novo, fala. Quando ele tem 3, 4 anos, o que ele faz? Fala igual um maluco. Que alguém mandou ele falar. Aí a turma que mandou ele falar, fala o que com ele agora? Cala a boca, garoto! Quando ele vira adolescente, fala o que com ele? Fala comigo, se abre, eu sou teu amigo. Ele diz, espera aí, primeiro mandou eu falar, quando eu fui falar, mandou eu calar a boca. Agora, quer que eu fale? Só de raiva também eu não falo. Nós não temos nem habilidade para criar filho. Não é? E tem casal que põe essas crianças no meio da cama. Põe não, gente. Põe não. Depois que ele sentir a temperatura ambiente e o cheiro do restaurante, ninguém tira ele mais de lá. Se você tem filho pequeno, já teve, tu sabe. Pode estar dormindo igual uma pedra. Tira. Ele chora. E ele sabe o dia que você quer fazer alguma coisa com sua mulher. Ele não dorme não. Fica lá assim, E o pai desesperado, dorme neném! Dorme neném! E ele fica assim, não vou dormir não, rapaz, esse cara quer pegar minha mãe. Sai fora, rapaz, que negócio é esse? Eu vou dar esse mole que nada. Você tá rindo de coisa que te faz chorar, gente. São histórias que nós vamos construindo com nossos filhos, gente. Precisamos manter os nossos filhos próximos. Não é? Quanto tempo você não dá um beijo no seu filho? Não deita seu filho no seu colo? Quanto tempo? Por que se distanciou? Hoje é o ativismo que tem tomado conta. Nós precisamos deixar valores, porque como esses meninos foram embora, onde está o pai de Daniel? Onde está o pai de Ananias? Onde está? Eles não têm nem mais o nome que os pais deram. Outros nomes, mas os valores continuam os mesmos. Preparamos filhos para ir para a faculdade, para ir para o mundo, mas para ir para a faculdade, para o mundo, para o casamento, cheios de Deus. Esse é o princípio. E eles ficaram em pé. Está todo mundo dobrando, todo mundo. Hoje o grande desafio com essa juventude, área de sexualidade, não vou falar disso aqui, mas é um assunto sério. Namoro hoje é um troço avançado. E você que é crente, cheio de Deus, é igual a outro qualquer. Eu aprendi uma coisa, você se converte, mas seus hormônios não. Eu nunca vi hormônio aceitando Jesus. Você vai namorar, dá o mesmo troço. Aquela loucura, meu Deus.
Às vezes você está em casa sozinho, dá uma vontade de se relacionar com você mesmo. Olha que troço perigosíssimo. E esse dia um rapaz falou comigo, não é pecado não, Cláudio. Eu falei, é. Não é? Eu falei, é. Ele falou, não é. Eu falei, é, cara. Aí ele falou, Cláudio, não faz isso. Eu falei, você seria capaz de se masturbar pensando num pezinho de couve? Ô, covinha gostosinha. Eu falei, é lógico que é pecado, camarada. Ele falou, então ora por mim, para Deus me ajudar. Então hoje está todo, se você observar, está todo mundo fazendo. Está todo mundo falando. E os rapazes estão onde? De pé. E falaram com Nabucodonosor. Nabucodonosor falou, vou mandar a minha orquestra tocar de novo. Uma chance. E vocês dobram o joelhinho. Quando vocês dobrar, está tudo fechado. Os rapazes falaram, Nabucodonosor, não cansa os músicos não. Porque nós já decidimos aqui, nós três. Nós não vamos dobrar nosso joelho. Nabucodonosor falou, como é que é? Falou, nós não vamos dobrar o nosso joelhinho. Porque nós aprendemos assim na nossa terra. Nós aprendemos assim com nossos pais. Nós aprendemos assim na nossa meninice. Porque a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve. E não é criar filho na igreja não. É criar filho nos caminhos do Senhor. Tem gente que acha que traz para a igreja é suficiente. Chega aqui, salta. Cadê o menino? Esse dia eu fui pregar num culto. Tinha um garoto com um carro desse tamanho. No meio do culto. E uns 10 garotos sem carro, correndo atrás. Na hora do louvor, eu falei, eu não prego com esse garoto assim não. Isso é um desaforo. Eu falei, na hora da mensagem, vamos pegar o menino aqui. Pegar o menino. Na hora da mensagem, o garoto... Peguei o microfone. Falei, a paz do Senhor. Amém? Amém. Queria saber quem é a mãe desse menino. Está correndo com o carrinho. Queria que aprendesse esse veículo. Tomasse a carteira desse garoto. E só liberasse depois que o culto acabar. Sumiram com o garoto. Você está rindo? Valores que nós vamos deixar, gente. Esse é o legado. É ou não é? Nabucodonosor falou, ah é? Vocês não vão dobrar o joelho. Não vamos dobrar, Nabucodonosor. Falou, você sabe que é fornalha, chapa quente. Sabe, nós não vamos dobrar não. Vai dobrar, Nania? Não. E você, Misael? É, fornalha, não. Não, mas nós não vamos dobrar não. Então leva ele para a fornalha. Olha bem, vão os 3 rapazes para a fornalha. Sei quantas vezes mais. Lá aquecido. Jogaram os rapazes e Nabucodonosor foi ver. Porque queria ver a desgraça. Quando ele olhou dentro da fornalha, teve um problema com a ciência exata, com a matemática. E Nabucodonosor falou, espera aí, gente. Nós jogamos 3 lá dentro, não foi? Tem 4. E eles não estão queimando, não. Eles estão dando um rolezinho no meio do fogo. Dando uma voltinha. Nabucodonosor falou, ô rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Ou imagina os caras saindo da fornalha bem assim, ó. Qual é, Nabucodonosor? Quem é o que, de que, para quê, por quê? Pare para pensar. Gente, nós precisamos entender. Se você for estudar a história de Daniel, você vai ver que pelo posicionamento que ele tomou, ele foi maior que o Império Babilônico, pois o Império caiu. E ele ficou de pé no Império Medo-Persa. Porque é alguém que conservou valores. Porque é isso que vale a pena. É sermos de Deus e andarmos com Deus em qualquer local que estivermos. É isso que nós precisamos passar para essa geração nova, que estamos preocupados demais a dar informação, porque nós estamos aí insaciáveis em informação. A cada minuto as coisas já passaram. A evolução está, em um grau elevadíssimo no que diz respeito à informação. Mas o que é que nós estamos deixando para essa geração? Qual é a informação que nós estamos passando? Quais são os valores que nós estamos deixando para nossa casa, para os nossos filhos? Qual é o elo de ligação que nos une?
Esse tem sido o grande desafio. Isso é que tem feito a diferença na família. Sabe o que está faltando? União. O Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção onde há união. Hoje cada um de nós temos a nossa agenda, o nosso horário de almoço. Cada um de nós temos as nossas atividades. Hoje a situação está sendo imposta para nos dividir. Essa é a estratégia do maligno. E nós precisamos, no meio de todo esse caos, no meio desse emaranhado de informação e de precocidade, conseguimos resgatar valores que mantêm a nossa casa saudável, nossa casa de pé. Consigamos construir na mente dos nossos filhos um comportamento forte de amor. Sejamos mais do que pais, mas sejamos amigos, sejamos companheiros, pessoas que eles possam confiar, credibilidade. Porque aí, quando eles forem, nós não iremos com eles, mas os valores irão, e eles nos darão orgulho, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você que é jovem, ou para você que não é: se seu pai falhou, não coloque seu erro na conta deles, e não se vitimize, porque tem gente que se torna especialista em comiseração. Sabe por quê que eu não venci? Porque meu pai me abandonou, porque eu fui adotado. Pastor, você foi adotado, glória a Deus. Alguém quis você? Aí não sei o que, eu sou feio, não pude estudar, não pude isso. Fala sério. É a história da escova de dente conversando com o papel higiênico. A escova de dente falou com o papel higiênico assim: papel, às vezes eu fico muito aborrecido, com autoestima, autoimagem. O papel falou: por quê? Ela falou: porque eu fico pensando, papel, que o meu emprego é o pior do mundo. Isso me dá uma tristeza. Eu gosto de vocês que a ficha vão caindo devagarzinho assim. O papel higiênico olhou para a escova e falou assim: escova, não fala besteira não, filho. Fala besteira não, filho, que eu estou passado por cada situação que você não pode nem imaginar. Então não adianta você. Não adianta. Você tem que transformar impacto em impulso. É ou não é verdade? Você tem que fazer graça das desgraças. Esse é o grande desafio. E nós precisamos estar aptos para isso. E não conseguiremos isso sozinhos. Precisamos de Deus morando onde? Dentro de nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A palavra de Deus tem que estar em nós. É ou não é? E aí as adversidades serão superadas, gente. Quando Deus, a ótica, eu gosto de ótica. Esse dia eu estava pregando no interior e o cara falou: Rio de Janeiro é muito violento. Eu falei: não, cara. Ele falou: é. Eu falei: não é. Ele disse: é. Eu falei: é só uma questão de ótica. Ele disse: lá tem bala perdida. Eu falei: a Bíblia tinha flecha perdida. Acabe morreu de uma flechada perdida. Então era muito perigoso. Ele falou: o rio é violento, tem caveirão, muito homicídio. Eu falei: você acha? Eu falei: violento era o Éden. Ele disse: por quê? Eu falei: porque Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Tinha 4, morreu 1. Um índice alarmante de violência. Eva poderia falar: nem vou sair nesse bairro. É uma questão de ótica, cara. Amplie sua visão. É ou não é? Se você aprender a olhar para o lugar certo. Eu gosto de um texto, gosto de um texto onde o exército da Síria cerca a casa de Eliseu. E aí então o garoto de manhã que trabalhava com Eliseu saiu e o exército cercou para prender Eliseu, porque ele estava dando conselhos a Israel, militares contra a Síria. Quando o garoto abriu a porta, que o garoto viu o exército, gente, o garoto ficou doido, tremendo. Falou: ai meu Deus, e agora? Nem querem me pegar, quer pegar ele, mas eu estou junto, vou de bucha. O garoto tremendo e diz: ai, e agora? Vou morrer. Logo depois do garoto sai Eliseu. Gosto de Eliseu, gente. O exército que estava para o garoto é o mesmo que está para
Eliseu. A visão que o garoto viu é a mesma que Eliseu. Só que olha o que Eliseu olhou. Olhou o exército da Síria. O garoto tremendo. Vou morrer. Eliseu falou, calma, garoto. Eu imagino o garoto, calma, calma. Calma. Eliseu ainda fala, calma, menino. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão conosco. O garoto deve ter falado, quem é que está aqui com a gente? Que eu não estou vendo ninguém. Aí Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desse menino, dessa besta para ele ver. Quando o menino olhou, tinha carro e cavalo de fogo ao redor dele. Sabe o que o menino deve ter falado? Vem, quer vir? Vem agora, vem. Porque você precisa saber que Deus é com você. É isso que nós precisamos passar. É esse o legado. É isso que eu quero transmitir nessa primeira mensagem para vocês. Deixamos uma história no coração dos nossos filhos. Um dia nós vamos partir. É ou não é? Mas vamos deixá-lo nas mãos de quem? Nas mãos dos homens? Não. Vamos deixar os nossos filhos nas mãos de Deus. Dando sequência àquilo que nós começamos. Porque não existe sucesso sem sucessão. É assim que funciona. Foi o que Deus falou para Ezequias. Você é muito bom, filho, mas põe ordem na tua casa, porque daqui um dia tu morre. E eu preciso que a história continue. Nós precisamos colocar isso. E colocar coisas boas no coração das outras pessoas. Porque a vida, gente, olha só. Hebreus 9, 27 diz assim. Ao homem está determinado morrer apenas, vindo depois da morte Esse texto diz que a vida é única, uma só. Aí vem o salmista no Salmo 90, verso 10, e diz que o homem vive 70, se tiver saúde 80, onde a maioria deles são câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Enquanto o camarada do Hebreus fala que a vida é uma, o salmista diz que ela é curta e rápida. Numa vida única, curta e rápida, nós não podemos perder tempo com coisa medíocre. Nós precisamos viver intensamente, gente. Amar mais, sorrir mais, brincar mais. Eu voltei de férias agora, sai mesmo com meus filhos, sai com minha mulher, brinco com meu pai tem 80, cuido dele, vou lá todo dia de manhã. Esse dia vi ele só de bermuda, falei, nossa, o senhor está com físico de jogador de baralho. E ele falou, só você mesmo, meu filho, para me fazer rir. Porque um dia meu pai vai morrer e eu não vou chorar. Só vou chorar a perda, mas não vou ter nenhum sentimento de coisas que não falei para ele. Porque eu não vou esperar ele morrer para falar. Fala enquanto está vivo, meu irmão. Vá visitar sua vovó, seu pai. Só quanto tempo daqui um dia ele morre. Morreu. Tinha tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Fala sério, gente. A vida está passando. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento alguém grita lá, 415, é você. Acabou a vida. Aí hoje você fica brigando com o marido por causa disso, brigando com a sogra por causa disso, brigando com o filho por causa... E fica cheio de raiva, dizendo, eu estou morrendo de... Está morrendo mesmo de raiva. Vai dar um câncer, uma úlcera. Brinque mais, sorri, belisque sua mulher. Fala para ela, linda, não está, mas profetiza. Profetiza, fala, bonitona. Não vejo, mas eu creio que vou ver. Pega ele, olha para ele e diz, machão, homão, Superman, Iron Man, é ou não é verdade? Isso. Para pensar. Brinque, gente. Vive sua vida como se fosse o último dia. Uma hora você acerta. É isso que está faltando. Isso que você está fazendo aqui hoje é o que está faltando na sua casa. Mais brincadeira. Tudo é a ferro e fogo. Gente, por favor. É ou não é? Vamos beijar mais. Amar mais. Sorrir mais. Quando a morte chegar, você fala, eu estou dentro. Pode levar, minha filha. O cemitério não vai levar nada meu, além do meu corpo. Porque todos os sonhos que Deus me deu, eu vou viver nessa terra.
Cemitério não foi feito para levar sonhos. Coloque isso no seu coração. Então pare. Amanhã eu vou estar falando de cura de memória, já vou estar encerrando já. Entendeu? Vem aqui falar 1h30. Vem aqui, engraçadinho, falar. Já vou fazendo, que eu ainda vou orar, aquela coisa toda. Mas é bom, gente, é bom. É ou não é verdade? Quanto tempo, quem está com a mulher aí do lado? Fala, você que está com a sua esposa. Quanto tempo tu não sorri assim do lado desse miserável? Fala sério. Quanto tempo você não ri assim? Quanto tempo? Pare para pensar. Gente, a vida é uma só. Aproveite. Esse dia eu comprei uma prancha. Fui para a praia com meu filho. Quase morri. Me ralei todo. Fui de manhã, de tarde, eu estava tomando analgésico. Meu filho olhou para mim todo arranhado e falou: pai, hoje foi 10, vão vir amanhã. Falei: se eu estiver vivo, meu Deus do céu. Que isso, gente? Jesus viveu 33 anos, mas ninguém viveu como ele. Ninguém amou como ele. Tem uma canção que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso, gente, sabe? Viva intensamente, construa coisas boas na história dessa próxima geração. Eu tenho uma grande preocupação: o que vão falar de mim depois que eu morrer? Sei que morto não precisa de muito elogio, até porque ele não escuta. Mas é bom, a Bíblia diz que se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você não tivesse nascido. É ou não é? Viver, eu vivo mesmo, amo minha mulher de paixão. Se morrer, não amo mais. É ou não é? Eu amo mesmo, gosto dela pra caramba. Entendeu? Mas se ela morrer, eu vou falar com ela lá no cemitério: oh, eu amei você até ontem. A minha religião não permite amar de defunto, não. Você acabou de ficar viúva, porque eu vou casar de novo, dá licença. A vida continua. É ou não é verdade, gente? Então o que eu gosto de ver é esse sorriso, essa alegria no coração das pessoas, com a palavra de Deus, obviamente. Porque a palavra de Deus pode te fazer feliz. Não sei quem falhou, não sei para onde a vida está te levando. O importante é que você não vá sozinho. Vá para um casamento desafiador com Deus, e Deus faz você vencer o desafio do casamento desafiador. Esse dia uma irmã falou comigo: só prega direitinho, mas meu marido é joio, eu dormi e o inimigo plantou. Pense nisso, gente. Esse dia uma mãe falou comigo: o senhor não sabe o que é filho, eu gerei um alien. Você é o 8º passageiro da minha nave, querendo me engolir. Mas com Deus tudo é possível. Feche seus olhos agora. Pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu, não. Isso. Feche aí agora. Oh, meu Deus. Eu não sei para onde a vida tem te levado. Talvez para lugares que você não gostaria de ir. Mas você tem duas opções: ir acompanhado de amargura, medo, frustração, decepção, ou ir acompanhado de Deus, para que Ele te faça vitorioso onde quer que você esteja. Por isso, eu quero alguém no teclado aqui, por favor. Por isso eu quero fazer uma pergunta a você. Se a vida tem te reservado episódios ruins,
se as circunstâncias têm te conduzido para lugares indesejados e você não tem como voltar, está além de suas forças, o melhor companheiro nessa jornada é Deus. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Eu não prego para emocionar ninguém. Sei que esse ministério é um ministério sério, onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Jesus é o centro das atenções. Mas se as coisas não vão bem, se o lugar onde você está, quer seja profissionalmente, quer seja na sua saúde, no seu casamento, eu não sei onde seus filhos estão agora, eu não sei onde seus pais estão agora, você gostaria que ele estivesse aqui, mas não estão. Eu não sei onde você está, em que circunstância, mas talvez você precise de um milagre. E se você precisa de um milagre na sua casa, o milagre que você precisa, Jesus pode realizar. Esse companheiro que andava com Daniel, que andava com esses meninos, aquele que Ismael conheceu no meio do deserto, aquele que Daniel provou na cova dos leões, é o mesmo que está aqui hoje para te socorrer, para te amparar, para te sustentar. Por isso, se você está em algum local indesejado, incômodo, inconveniente, que precisa ser vencido, que precisa ser superado, que precisa ser transformado por Deus, porque Nabucodonosor tirou os rapazes e fez um decreto que as pessoas deveriam respeitar o Deus deles. Você pode mudar o local indesejado que você está, com a presença de Deus e o poder de Deus. Se você hoje precisa de um milagre, para que ele seja realizado onde você está, no que você está vivendo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e eu quero orar por sua causa, eu quero orar por você, para que Deus dê ordem aos teus anjos a respeito de sua casa, a respeito de sua família, a respeito de sua saúde, a respeito de suas finanças. Eu não sei o que você tem vivido, ainda não é o fim, não, talvez não seja você, seja um dos seus, e você quer representar. Você pode representar também alguém da sua casa que está vivendo um momento difícil. Aí, na galeria, você fique de pé, não dá para descer, mas se você quiser, né, representar alguém, se você quiser, fique de pé. Isso, eu sei que vai ficar meio inviável. Suba aqui, por favor. Suba aqui. Isso, fique nesse. Mais um. Isso, para dar para o pessoal chegar. Venha. Põe a mão no seu coração. A igreja vai orar comigo. Todos de pé, se você quiser ficar de pé também, todos. Eu já estou passando a palavra ao pastor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão vidas que foram conduzidas por circunstâncias, que estão em lugares, em situações que não gostariam de estar, que estão vivendo o que não gostariam de estar vivendo, mas a vida, as circunstâncias, os fatos as conduziram para ali. E elas ouviram nesta noite que ali elas podem se tornarem vencedoras com a tua presença, mediante ao teu poder, ao teu agir. Por isso eu quero pedir, Senhor, agora, entra com providência sobre cada pedido, sobre cada lar aqui representado. Envia os teus anjos a pelejar por estas causas, restaurando casamentos, abrindo portas de emprego, restaurando empresas falidas, curando, ó Deus,
libertando filhos, pais, maridos, esposas. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre em favor dessas vidas. Em nome de Jesus agora, Pai. Que o Teu agir, que o Teu poder, que o Teu sobrenatural, que a Tua misericórdia se estenda sobre esses lares aqui representados. Pessoas que te clamam, porque querem se tornar vencedoras. Pessoas que a fornalha está ali, os leões estão lá, o deserto está lá, Senhor. O exército já cercou a casa. Mas o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Senhor, eu creio no Teu agir, eu creio no Teu mover, no Teu sobrenatural. Levante sua mão agora. Você crê que Deus está entrando com providência a seu respeito? Amém? Então eu vou contar de 1 até 3. E quando eu falar 3, você vai fechar sua mão, simbolizando que Deus está entregando a sua vitória, o seu milagre, o que você precisa. Você vai voltar para o seu lugar com a mão fechada. Eu ainda vou voltar aqui. E você vai me procurar e vai me dizer: pastor, naquele dia Deus entrou com providência a meu respeito e me deu vitória. Fica com sua mão aberta. 1, 2, 3. Feche sua mão. Pai, aqui está a nossa vitória. Em nossas mãos, entregue pelos Teus anjos que pelejam a nosso respeito. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui e por aquilo que o Senhor irá fazer em favor de nossa casa e de nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Vale um amém? Podeis assentar. Isso. Quando eu passo a palavra, o pastor...